Graças e paz, boa noite. Nós estamos aqui diretamente da H2 ao Church da igreja, aqui em Carapicuíba, que hoje à noite foi um culto tremendo, recebendo aí nosso querido pastor Marco Feliciano, Roberto Marinho, nosso querido Marcelo Aguiar, né? Aqui nosso pastor Fabiano, e tem uma turma boa também, né? E tem aqui a empresária que mais ganha dinheiro em todo o Brasil, que é a nossa pastora Priscila, né? Glória a Deus, né? E o pastor Marco Feliciano, quem não conhece, escritor, cantor, compositor, nasceu em Orlando em 1972, né? O homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio do dinheiro, fazedor de menino, conhecido no Brasil inteiro, e ele não está só, né? Quem não cantou aí com Marcelo Aguiar e dá poder de filho, por isso que ele tem um monte de filho, né? E também o nosso querido Roberto Marinho, que não é o dono da Globo, mas tem muito mais dinheiro do que o dono da Globo. Glória a Deus por isso, né? E essa roda de conversa aqui, numa forma de amigos, amizades, nós queremos ouvi-los, né? Uma coisa assim bem rápida. Nosso querido pastor Marco Feliciano preparando aqui, Priscila, 30 perguntas, né? Mas vamos executar. Pequenininha assim. Mas deixar bem à vontade, deixar o pastor Fabiano, né, dar um pontapé inicial, ele que é o presidente aqui do Carapicuíba. Depois a gente fica à vontade para falar alguma coisa. Isso aí. Pessoal, boa noite, tudo bem? Graça e paz a todos aí que nos veem, nos ouvem, né? Que não pode ver, mas pode ouvir. Glória a Deus por isso, né? Então você que está em casa, pastor, Oi? eu quero saber, tu virou cantor? Eu botei na cabeça de canto, não tem quem tira. E se deixar eu canto a noite inteira. Eu estava aqui nos bastidores falando que quando eu era menino, eu cantava a música Barbacena não, né? Quase, Orlândia é cidade vizinha dessa. Eu cantava com meu avô gostava de cantar música sertaneja, e eu sabia cantar, ainda sei, né? Boate Azul. Meu Deus! Quando eu escuto a média da Boate Azul, o velho homem começa a chutar tudo. Querendo ressuscitar, eu falo, sai, em nome de Jesus. Aí eu costumo dizer assim, tem um versículo na Bíblia que diz, buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus para mim era a pregação. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas era a música. É o kit. Aí encontrei o Roberto, encontrei o pastor Marcelo, que me deixou estragar duas músicas dele. Mas na vida é assim, nem tudo é perfeito. Imagina, eu fui o primeiro político e pastor que brigou com a Rede Globo no Brasil. Aí vem o meu músico, chama Roberto Marinho. É o nome, é o Thiago. Estamos tentando registrar ele com outro nome. Melhor mudar. Verdade. Mas é isso, pastor. Mas Ele tem colocou alguma o Roberto intenção? Marítimo, né? Mudar um pouquinho, né? Roberto Magrinho, já foi. Mas uma benção, Roberto, hein? Amém. Trazer o Roberto aqui na H2O, vocês se preparem. Trazer os dois, Marcelo É Aguiar e assim que Roberto. começa, já me tiraram da história. Não. Marcelo Aguiar e trazer o Você Roberto. continua na palavra e os dois na A música. única pessoa aqui nessa igreja que eu servi foi a senhora e sua mãe. Mas você vai vir, você vai pregar e cantar também. Preciso comer o preciso comer o cuscuz que ela faz, no lado de Rio Grande do Norte. E é profeta, viu? Falou pro Davi Sácia que vinha aqui 2 vezes ele teve. Você vai voltar logo, vocês todas aí. Cantaram muito bem, foi uma pessoa muito humilde. É o que a gente gosta, de jeito humilde. Porque eu fui da roça, carregava ração, água na cabeça, tudo. Então eu ainda sou da roça, sabe? Eu apanhava laranja, algodão, Sim, café. algodão apanhei também, café não. Eu cortei cana de café. Já apanhei muito meu pai, né? Apanhei Pelo jeito não o suficiente. É verdade. Eu também sou da roça. É o nome daquele bairro Luiz Alphaville, né? Essa roça, Andei né? muito a cavalo. O Roberto é baiano. É? O Roberto Marinho é baiano. Baiano, cearense, tem outro nordestino aqui, Rio Grande do Norte, Potiguar. Na Vitória da Conquista. E o Roberto é aquele baiano tradicional. A mãe dele teve na minha casa uma vez, falou que um dia ele estava deitado numa rede, com o pé para baixo, e de repente ele levantou uma vez e falou assim, maninha! Eu disse, fala meu rei! Maninha, tartaruga morde! Ela morre, meu rei! Infecciona meu rei! E morre, manhã! Morre, meu filho, por quê? Manhã chama o médico, a tartaruga te mordeu, Roberto! Não, manhã, a tartaruga está vindo ali. Olha aí, Roberto. Até levantar da rede, demora. Temos de piada, hein, Roberto? Não, você tem a ver comigo. Pastor Márcio, me fala o seguinte, por que o pastor defende tanto a família tradicional?
Porque a família tradicional é a base de tudo. A família tradicional ela é antes da sociedade. Antes da sociedade se organizar como sociedade, tem a família tradicional. Sem ela não existe sociedade. Pai, mãe e filhos. É claro que eu respeito todas as outras formas de família. Nós chamamos de arranjos da nação. Arranjos familiares. Eu fui criado com arranjo familiar. Fui criado sem meu pai. Né? A ausência dele foi suprida pelo meu avô. Então, é claro que existem as regras, né? E existem as exceções. O que você não pode é fazer o que essa sociedade quer, transformar a exceção como regra, né? Ou seja, o anormal ser o normal, o que não é. Então, se nós não protegermos a família tradicional, pode acontecer de 9 amanhã. Imagina se pegar uma ilha agora e colocar nessa ilha 500 homens que são homossexuais, ou 500 mulheres, só homens ou só mulheres. Dentro de 30, 40 anos, você vai lá, a ilha está vazia, não tem mais ninguém. Na Constituição Federal, o artigo 226, parágrafo 13, se não me falha a memória, fala sobre isso. O legislador de 88, o constituinte, ele entendeu o quê? Que a família é homem e mulher. Só que ele tem uma explicação lá que poucas pessoas sabem. Lá ele diz assim, ó, o Estado vai reconhecer a união estável entre um homem e uma mulher para a proteção do Estado. Não é a proteção da família. É isso aí. Qual é a proteção do Estado? Câmara Cascudo diz que o maior produto do Brasil é o brasileiro. Porque adianta você ter uma terra muito grande e não ter ninguém para trabalhar nela. Olha o que aconteceu na Europa. França, por exemplo, pegar a França. A França foi o primeiro país a apoiar o casamento gay, foi o primeiro país a ser feminista, foi o primeiro país a aprovar o aborto. Eles são sempre de vanguarda, né? Tanto que a esquerda nasce com a Revolução Francesa. Depois de centenas de anos, hoje você vai lá, os franceses não têm filhos. Por que não têm filhos? No aborto você mata a criança. 2 pessoas do mesmo sexo juntos não geram filhos. Então, automaticamente, eles deixam de ter sucessores. Na ausência de mão de obra, a França abriu as fronteiras e começou a trazer mão de obra dos países do Oriente Médio, porque no Oriente Médio, por conta da religião, um árabe tem 10, 12, 15 filhos. Então, eles trouxeram a mão de obra barata para cá. Resultado, a França está islamizada. É isso aí. A Inglaterra, país de John Wesley, o prefeito de Londres hoje é um muçulmano. Olha como vai mudando. Por que vai mudando? Você vai tirando as bases do cristianismo, as bases da família ou da religião, vai surgindo. E aí cria-se um problema muito sério. Então, a família tradicional não pode jamais ser desprezada, tem que ser protegida. A pregação que o pastor Mudando aqui ministrou hoje foi muito forte, diferente, né, do que eu estou acostumado, né? E no final ele falou que o espírito, a brisa, foi a que veio, a que mesmo que passou lá por Elis na caverna, né? Foi diferenciado. E aí tem uma pergunta que estava antes mesmo da pregação, que tem a ver até com a pregação, né? O pastor Marco Feliciano, mesmo com tanta gente ao seu redor, muitas vezes já se sentiu sozinho? Inúmeras vezes. Eu costumo dizer que a alma de um profeta habita dentro de um labirinto. Porque o profeta é um homem de carne e osso, só que ele é um habitante de 2 mundos, é um caminhante de 2 mundos. Ele milita aqui, mas ele vive mais lá em cima do que aqui embaixo. E você tem que fazer uma opção. Ou você é mais amigo de Deus, ou você é mais amigo de homens. Não tem meio termo. Então, pode considerar super normal quando um dos profetas, ou líderes, que muitas vezes se sente sozinho, Sim, não pode continuar sozinho. Porque o profeta, ele vê além do tempo dele, ele escuta além do tempo, ele sente além do tempo. É um visionário, ele provoca uma revolução. E o dom que ele tem, todo mundo quer o dom do profeta. Mas é muito caro ter esse dom. E o dom, para você manter ele, você tem que se separar, não tem outro jeito. Preço alto, né? É natural. Todos andamos. Jesus, para começar o ministério dele, ficou 40 dias no deserto, sozinho. Né? Porque são prioridades. Você quer o céu na terra, nós temos que se aproximar do céu. São escolhas. E a solidão vem por conta de perseguição. Tem ciúmes no nosso meio também, né? O problema às vezes não é o irmão que vai, é o irmão que fica. O problema não é o pródigo, é o irmão do pródigo que está aqui, que nunca saiu de casa. E quando vê o pródigo ir fazer besteira, voltar e receber tudo, vai discutir, por causa dos ciúmes.
Então, faz parte. Passou já para terminar, pelo tempo que o senhor começou, né? Pelo tempo que você começou, as pessoas olham assim, não, o pastor Marcos Feliciano, eu acho que ele fez plástica, né? Aí depois eu fui descobrir que, na verdade, ele é de 72, né? Ele é 12 de outubro de 72, né? Dia das crianças, né? Parece que ele tem jeito de criança, né? Síndrome de Peter Pan. E aí você olha assim, né? Porque ele começou novo, né? Já começou a pregar com 19 anos, 26 já está consagrado Eu pastor. comecei com 13. Com 13. Aí eu me casei com 19, fui consagrado a diácono e comecei então a vida ministerial como diácono com 19 anos. Mas foi consagrado com 26. A pastor com 25. 25, isso. Hoje eu tenho 49, já são 30 anos pregando. Então, mas pela sua experiência, pela sua história, quem olha assim, lógico que a gente sabe que ele é novo, né? Mas que rapaz, esse cara aí tem ele está 75 anos, né? Mas só que ele é novo. Eu posso explicar. Não, você está entendendo o que eu quero dizer? Pela sua experiência. Mas é uma explicação simples. Imagina dois carros que saíram da fábrica, os dois no mesmo ano, iguaizinhos. Um é vendido para um roceiro e o outro é para uma dona de casa que fica só na cidade. Depois de um ano, você pega os dois carros, são do mesmo ano, só que o carro do roceiro vai valer bem menos, porque ele está muito gasto. O motor batendo, que ele correu muito, da dona de casa. Ficou aqui, né? Eu sou o carro do roceiro, entendeu? Eu sou novinho, mas já viajei, mas estou batendo nas bielas. Não, que é isso. Eu ia me chamar agora para você fazer um culto comigo lá na Rede Globo. Eu ia chamar você comigo fazer um culto lá na Rede Globo, lá dentro. Bora, confusão comigo. Antigamente meu ministério era hora de semear fogo, agora é hora de semear confusão. Meu Deus! Pastor, o seu amigo aqui, nosso amigo do famosíssimo aí do Benihira, né? Pastor Roberto Marinho, na atmosfera da oração. Ele está com trabalho aí para chegar, né? Você está preparando algo? O pastor estava falando de 30 anos de ministério e eu também estou fazendo 20 anos do Atmosfera, né? Porque na verdade o início do meu ministério foi o início da Atmosfera, que foi o nome que Deus me deu quando o pastor Benihira profetizou na minha vida, e ele falou assim: existe sobre você uma autoridade de transformar a atmosfera espiritual do ambiente. Recebe isso, pá! Aí eu não vi mais nada. Aí quando eu acordei, eu vi esse nome, e quando eu gravei o primeiro CD, naquela época a gente bota que nome, né? Fica muito preocupado que nome, bota que nome, coloca, bota o nome, bota o nome de tal música, o nome dessa música, fica escolhendo, aí vem na minha cabeça, eita, esqueceu? Atmosfera de adoração, essa é sua luz, isso é que você faz. Aí eu botei. Aí como deu certo, ficou no CD2, ficou o meu nome, Só mudou as coisas, até virou meu ministério. Como eu fiquei muito tempo mesmo sem gravar alguma coisa nova, assim, tal, muitas mudanças na minha vida, eu morei nos Estados Unidos, morei aqui, voltei, depois estava com o pastor Marcos, nessa envolvi muito, assim, correria para cima e para baixo, tirou um pouco tempo. E agora, fazendo 20 anos, eu tenho o plano de fazer as melhores de todas que eu gravei para fazer uma homenagem, né, a 20 anos de tudo lá atrás, como começou. Aí eu comecei, até o final do ano eu comecei. Mas de todos esses 5 CDs, assim, tem uma preferida sua, assim, gosta onde chega o pessoal pede para cantar? A mais famosa de todas foi a Agnus Dei. Porque a Agnus Dei... É a versão do Mike W. Smith? A música Agnus Dei foi o próprio Michael W. Smith me deu autorização escrita a punho. Olha que legal. Lá nos Estados Unidos, Vale. O Brasil nunca cantava essa música, nem sonhava, não cantava. Ela tocava de vez em quando em alguns lugares, mas em inglês. Então eu fui traduzir, comecei a ensinar, comecei a cantar no Brasil, comecei em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul era onde mais viajava pelo ministério, acompanhando o pastor Irineu. E aí o Brasil começou a cantar essa música em português. Aí depois que estourou, que explodiu, aí outros gravaram. Tem uma Aline Bastos que não me engano gravou uma vez, o David Kina gravou, até o J.A. gravou. Teve 2 ou 3 cantores que mudaram a letra, em vez de ser digno de louvor, que é a letra original. Digno é o Cordeiro, só isso que mudou. O resto tudo bem. Então essa foi a que ficou mais famosa, mais de um milhão. E hoje virou um clássico nos louvores das igrejas, né? Todo mundo canta isso aí. Exatamente. Aí, mas as pessoas não sabem muito dessas histórias. Por quê? Como eu coloquei o nome de Atmosfera de Adoração, e como eu nunca coloquei minha foto na capa, era isso, Atmosfera de Adoração. As pessoas reconhecem a voz. Ele é o famoso, tem uma frase, é o ilustre desconhecido. As pessoas conhecem a voz quando Essa é uma mensagem sua, né, pastor? Mas sabe por quê? É uma mensagem sua. Agora posso puxar a orelha dele? Pode. Se envolveu com esses crentes que quer ser mais crente do que Jesus? Não pode pôr foto não.
Põe o nome da gente não, é só Jesus. E era mesmo, na época tinha esse ensinamento. Se eu soubesse que estava aqui, pastor, eu tinha trazido um serviço para ele ver e autografar. Eu lembro que teve uma época que os cantores cantavam de costa pro povo. Não, eu vim dessa época aí. Tinha esse ensinamento no meu. Eu já vi a interrupção do canal agora. Sem fazer. Eu sei que você não deve pregar na parede assim, já viu? Eu vi isso aí. Todos eles têm um arrependimento tão grande. Tudo, se tinha uma simbologia no céu, se eles pudessem, na época, eles tinham 6 asas para fazer, que agora eu estou um adorador perfeito. 2 tampando o olho, 2 tampando. Rapaz, como eu sou da brega, né? Eu briguei muito com essa turma. Porque eles botaram na cabeça que adorador era só eles. O resto não era. Você imagina esse movimento do chip há 20 anos atrás nas mulheres? É difícil. Mas também tem uma coisa muito boa, que eu sempre coloquei 1 ou 2 hinos antigos nos CDs da Atmosfera. Sim. E não foi por esse motivo, é porque eu estava lá nos Estados Unidos, o pastor Benigno, que mais canta hino antigo na vida, então eu gostava, isso aqui ficou legal, vamos mudar a roupagem e botar no Brasil. Por causa disso, eu comecei a entrar nas Assembleias de Deus, sem saber que era por causa disso. De repente, um convite, uma assembleia, eu estava lá eu cantando uma assembleia, chegava lá com a banda, com a equipe, não tinha instrumento, só podia Eles nasceram um pouquinho mais não tinha atrás. bateria, não tinha nada. Eu falei, mas e a bateria? Não tem bateria. Eu falei, ué, não. Eles nasceram um pouquinho atrás, tinha começado de suéter. Bahia, Vitória. Não, uma Batista. origem Batista. Renovado. até hoje. Não pega fogo nem. Já viu que é cipó verde, quando você acende o cipó verde? Ele fez um teclado ali, pegou É só os dedos dele. ele tocou os teclados Não, mas assim, ele, ó. pastor, ele é da Batista e é pastor assim, É só os dedos, A dependendo Batista da não ouve nada, né? Então. Não, o cara é lá em cima do púlpito, ele tocou assim, eu falei, meu Deus do céu, que negócio louco é esse? E o Marcelão aqui. Posso contar um fato engraçado? Fala, Um dia o Roberto, né, acho que foi fim de ano, ele saiu de férias e ele foi lá para a Bahia de moto, comprou uma moto, comprou aquela. Foi patrocinado por Barbosa, não, né? Goiás. Amanhã é muito longe. Lá vai o Roberto, né? Aí conta. Eu não tinha experiência na estrada com a moto. Minha moto era uma moto muito. Era uma 650, né? Aí, fui e tal. Aí, num determinado momento lá, tinha uma curva lá na frente, acendeu uma luz no painel da reserva, e nisso tirou os meus olhos, eu olhei, o tempo que eu olhei, que eu voltei, a curva já estava em cima. Então, foi por Deus, foi um livramento de Deus, era a morte na certa ali. Mas fui freando devagar, com calma, até o momento que eu vi, eu falei, não tem jeito, vai bater. Então, eu esfreiei o máximo possível para quando batesse com o menos impacto possível. Quando encostou mais pertinho do guarda-rei que ia bater, aí eu ajudei freando da frente. Nisso aí a moto me jogou no asfalto, a moto estraçalhou e eu saí rolando no asfalto, tive ferimentos leves, graças a Deus, mas minha roupa ficou toda estraçalhada, celular no bolso, tudo estraçalhado. E aí nisso o médico já parou atrás, me atendeu, aquele negócio todo, e aí falou assim, olha, o seu celular estragou, como é que faz, tem algum número para ligar? Aí eu falei, liga para esse número aí. Aí era um pastor lá da igreja. Aí eu não consegui falar, eu falei, não, então vou ligar logo direito pro pastor Marco. Aí liga pro pastor Marco, o cara ligou, ele atendeu. Aí falou para ele, olha, pastor, um rapaz aqui que pediu para ligar, sofreu um acidente de moto, tá aqui. Quem é? O nome dele é Roberto Marinho. Aí ele, peraí só um minuto, bota para me falar com ele. Aí eu botei a voz aqui, ô pastor, meu Deus do céu, quase que eu morro, pastor, meu Deus do céu. Aí ele socou, ele falou assim, quer saber o seguinte, como é que tá as suas mãos? Eu olhei e falei, não, ferimentos leves. Então tá bom, graças a Deus, acabou. Eu desliguei o sensível. Eu falei, meu Deus. Ué, você quebrou a mão, acabou o ministério dele. Cadeira de roda, já para tocar. Agora eu entendi, por causa do teclado, né? Como é que tá as mãos, Roberto? Passou a moto, então tá bom. Para quem recebeu um grande livramento. Eu chamo o seguro. Mas Para quem ó, recebeu a unção do menino, essa história que ele contou, tem outra versão, que é a que nós acreditamos, que ele dormiu no volante. É bem provável. Ele dorme em qualquer momento. Se a gente ficar aqui em silêncio 2 minutos, você vai ver ele fazendo assim, ó. Ele apaga. A cabeça, o pescoço dele fica parecendo um frango destroncado, fica rodando. Vamos mudar de assunto. Ô Marcelo, quantas pessoas já regravaram a tua canção? Poder de Filho. Na Poder de Filho já não foram muitas, mas as pessoas que regravaram, o Padre Alessandro regravou 2 músicas do Poder de Filho, Esse é Meu Deus, tanto que até me surpreendo que muito católico que canta da Poder de Filho canta o Padre Alessandro, porque o Padre Alessandro é um padre do sertanejo e tal. Mas se você colocar um negócio aqui, vai parecer. Aqui. Mas o que mais regravaram foi Eu Me Rendo. Eu
me rendo, muitas pessoas já regravaram, inclusive agora, quem acabou de pedir autorização para regravar é o Morada. Eles querem regravar Eu Me Rendo, então vai regravar. E agora a Lagoinha dos Estados Unidos vai regravar também Eu Me Rendo em inglês, que é muito legal, né? Eu acho muito bacana porque a música chega onde a gente não chega. E a música... Mas essas duas músicas ficaram no top, né? As mais tocadas, mais... Na história do Renascer Praise, as duas músicas mais executadas, as 3 músicas mais executadas do stream no YouTube e no Spotify é 1000 Graus, Eu Me Rendo e Lugares Altos. Duas são Todas lindas. Todas as lindas são minhas. A 1000 Graus é sua também. 1000 Graus é do Clóvis. Clóvis Pinto. Clóvis Pinto. Baiano também. Gente, São grandes poetas, né? bom, Os baianos. agora é com o pastor Fabiano, né? Só mais. Tem 7 minutos. 7 minutos de gravação. Bom, vamos perguntar o que vocês acham da igreja atualmente. Deixa o profeta falar. Ela precisa de um despertamento. Está letárgica, está fora do prumo, ela se perdeu, o culto ficou muito egocêntrico. Jesus perdeu muito espaço dentro da igreja. Essa geração nova precisa de uns velhos como eu, você de barba branca, para dar um chãozinho de orelha dentro. E eles precisam ter humildade de entender que não é porque está dando certo, é que a coisa está certa. Ó, Verdade. tá certo. Alguém quer falar mais? Priscila? Não, tô de boa. Tá de boa? Mas eu vou falar um negócio pra vocês, né, assim, que a gente descobriu aqui, ó, conversando. Eram cantores sertanejos, tá? Marcela Guiar e Priscila. Priscila tá aqui no cantinho escondida, mas... Eu lembro. Mas tinha o pé na roça mesmo. Marcela Sul de Guiar, Minas, né? no sul de Minas, gente. A primeira música que eu gravei foi Maria do Ingá, era uma escrava, que chama a música Maringá, né? Maringá, Maringá, depois que tu partisse, tudo aqui ficou tão triste, eu varrei a noite. eu Não era criancinha, eu escuto. Era poesia, era poesia. Eu escuto, mas desde minha mãe colocava as músicas. Tô dormindo. É isso aí. Mas o Marcelo tem uma história boa, né, no sertanejo. Tenho. Eu vivi numa época que não tinha rede social, não tinha nada. Eu saía para fazer divulgação da música sertaneja, então a gente pegava uma parte do estado. Vamos começar em São José do Rio Preto e vai até Santa Fé do Sul, né? Passa ali por todas as cidades. Então a gente ia de manhã, acordava, ia lá para o programa às 5 horas da manhã fazer lá o programa do Gentil Rossi, saía, ia visitando todas as rádios, até chegar a última rádio lá em Santa Fé do Sul, às vezes levava uns 3, 4 dias. Assim era a nossa divulgação. Então a primeira música eu tocava lá no interior, para depois chegar aqui em São Paulo. Quando eu chegava aqui em São Paulo já tinha estourado lá. Então eu sou dessa época, né? João Paulo e Daniel, comecinho. Zezé gravou, quando eu gravei a primeira música minha sertaneja, Entre Ele e Eu, sinto que você está dividida, entre ele e eu. Aí tocou na Rádio Terra, o Zezé foi lá e regravou. Aí, minha segunda música, que Doce Paixão, aí o Zezé foi lá e regravou. Eu falei, cara, Não, e ele eu só ia faço música fazer legal. dupla com o Zezé. Não, e Tem também esse detalhe. essa história que rolou. Qual nome seria? Ah, você imagina. Zezé e o quê? Zezé e Aguiar. Zezé enjoada. Então, assim, uma época boa de sertanejo, porque a música era bem genuína, né? Não tinha duplo sentido. Você começou com os 10 anos cantando, né? Comecei meu pai me levou no cartório com 15 anos e me emancipou depois de com 15 anos. Meu pai nunca mais me deu um centavo, nunca mais ele me supriu, me sustentou. Então eu saí com 15 anos de casa. Primeira casa noturna que eu cantei em São Paulo com 15 anos foi na cantina Sex Sabe do Roberto, o Gordo. O Robertão, ele faleceu. Eu ia de mês em mês, as pessoas colocavam dinheiro no violão, à noite eu tinha direito a uma janta. Ele me dava uma janta, eu destarrachava a corda, virava o violão e era muito dinheiro para uma criança de 15 anos, porque eu era uma criança, né? E aquilo eu me sustentei até gravar o meu primeiro disco. E daí surgiu o Hélio Batista, que é o empresário, eu gravei. Assim foi a minha história. E a conversão aconteceu como? A conversão eu estava Nós fazendo... estamos esperando ela ainda. Ele falou, ele pensou. Nós estamos aqui no Rapaz, eu acho que ele tem experiência, viu? Você quer aceitar Jesus? O pastor Fabiano, ele era a estrela da Como Arte, viu? Ele tinha a empresa só dele, o carro só dele, a gente era van. A gente era tudo van. Ele não, ele era estrela da Como Arte. Pelé só tem um
No ano de 2000, eu fazia uma novela na Record chamada Estrela de Fogo, que era uma novela sertaneja. Conheço. Eu lembro. Foi quando eu saí dessa empresa e fui trabalhar na JPO com o José Paulo Valone. E aí eu conheci a Paula, que é minha esposa. A minha Paula já ia na igreja. E aí foi o seguinte, no ano de 2000 eu estava passando a pior fase da minha vida. Eu saí de uma empresa, tive que deixar tudo que eu tinha e pagar em uma multa. E aí eu saí porque eu queria mesmo sair. E quando você sai, você tem um contrato, você realmente faz qualquer coisa para se ver livre daquilo. Não tinha nem carro para andar. Fazia uma novela, tinha um personagem e era falido. Aí eu falei para a Paula, quero ficar noiva, ela marcou o culto. Ela marcou o culto, eu fui no culto para ficar noivo, ouvi uma palavra, aceitei a Jesus no dia 2 de janeiro de 2000 e até lá já se completaram 22 anos. Amém. Você, pastorzão? Aceitei Jesus com 13 para 14, Assembleia de Deus, Jornal Avenida 11, número 811, pregador e presbítero, irmão Jonas. Meu Deus, né, mano? Era o culto de Pedro, Tiago e João. Foi forte. Uma chuva. E um menino do meu lado gritando o culto inteiro. Eu perguntei para ele no fim do culto: sua mãe tem uma floricultura? Ele falou: por quê? Você ficou levando samambaia? Samambaia é essa? Eu falei: não, isso é língua de anjo. Eu falei: quê? Doido? Aí ele me mostrou na Bíblia o Pentecoste. E ali nasceu a minha vida. Olha, a gente tem aí, pastor, 1 minuto, dá pra gente juntar os três, já que ele é cantor, que eu sei que ele é cantor, ele gravou, até tem um disco dele, cabelo diferente, cabelo todo O inimigo começou a ganhar. Lembra do cabelo que ele arrumou? Deixa o meu cabelo em paz. Só porque você tem cabelo de índio. Eu sou índio, eu sou índio. Eu tenho de cabelo. Olha, eu Dá não pra posso gente falar de terminar, cabelo, eu né? não tenho cabelo. Cantaram lá e terminaram, escolhe uma música pra gente terminar. Marco puxa. Ele fazendo marido não tem não, segunda voz. Ele faz o contralto, soprano e eu faço o estorvo. O Marco gravou o Voz da Verdade, poxa. Não, mas canta o seu aí. Tem 1 minuto lá, vamos lá. Poder de filho. Me dá poder de filho. Roberto. Está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Muito bom! Grato, pastor Marco Feliciano, pastor Alberto Marinho, pastor Marcelo Aguiar, pastor Fabiano Avelino, pastora Priscila, Nil e o Abley, que está na produção. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na paz. Obrigado, Du. Deus abençoe a K2O Church. Yes.